Vamos resolver algumas questões de concurso agora. Algumas questões da SpaceX, e até do QOAP também a gente trouxe. Vamos lá. Deixa eu habilitar aqui o meu mapa. Então aí, da SpaceX 2013, em uma reunião de diretoria da empresa, Construindo Cidades, foi aprovado o projeto de construção de um condomínio de 2 prédios, 16 andares, 4 apartamentos, 1 andar. Inicialmente previsto, além também para o gerenciamento do documento, organizar essa etapa. Olha lá algumas coisas que foram deixadas para a gente aqui. O seguinte, pessoal, que esse cara é o termo de abertura. Ele foi eleito em alguma reunião, tá? E está compondo inicialmente as informações de escopo preliminar, tá? Orçamento inicial, para dar início ali à primeira fase do projeto, ou até o projeto como um todo, né? O startamento do projeto. Tá? Então é isso daí. O plano do projeto não seria, no caso, declaração do escopo também não, lista de premissas e restrições não, plano de gerenciamento do escopo não. Olha essa aí do AOEAR 2014. É o concurso aí da Força Aérea, né? Para TI também. Mas temporário, né? Olha essa questão aí, ó. Em gerenciamento de projeto, a fase que acontece paralelamente ao planejamento operacional e à execução do projeto. Vamos lá. Pessoal, no geral, todo projeto tem um início, certo? Planejamento, execução, algum controle e encerramento. Ocorre que ele está falando que ocorre paralelamente ao planejamento e execução. A gente já viu que o planejamento sempre é precedido da execução. Eu só posso executar alguma coisa se eu planejei, né? A princípio, um bom projeto vai fazer isso aí. Então, ocorre que, durante todo o projeto, de forma genérica, a gente tem um planejamento, a execução. Eu posso ter da execução uma entrada aqui no planejamento, tá? Porque eu vou replanejar para reexecutar. Mas isso eu vou fazer mediante a um monitoramento e controle. Tá? Por quê? Porque eu só vou poder pontuar necessidades de melhoria na execução se eu estiver controlando e monitorando. Então, essa atividade de monitoramento e controle, ela acontece paralelamente aqui, monitoramento e controle. Tá? Ela acontece de forma que ela tem uma visão ampla do gerenciamento e
da execução. Porque eu vou monitorar e controlar o que está sendo planejado. E monitorar e controlar a execução. Porque, vamos supor, eu fiz um plano, estou executando o plano. A saída que foi planejada não foi correta. O que gerou-se aqui na execução não está de acordo com o que foi planejado. E eu só consigo avaliar isso aqui se eu conseguir avaliar duas perspectivas. A primeira é avaliando o que foi planejado. O que foi planejado. E o que foi executado. Tá? Normalmente se estabelece métricas. Aqui na fase de planejamento, eu vou planejar as métricas. Porque quando eu estiver executando e a minha saída, eu vou comparar a que as minhas métricas foram definidas. Tá? Então, o monitoramento e controle, tá? Ele acontece paralelo ao planejamento e à execução. Porque enquanto eu estou planejando e executando, eu estou planejando minhas métricas, né, para poder estar aplicando ali nas execuções e avaliando se as saídas estão de acordo com o que foi planejado. Tá? Além de que também eu preciso controlar e monitorar não somente o produto que é saída aqui da minha execução. Eu preciso controlar e monitorar o planejamento. Certo? O planejamento como ativo estratégico, como um ativo organizacional, por exemplo, meus planos, o plano de gerenciamento do meu cronograma, né? O cronograma é o plano do tempo. O planejamento do escopo, o plano de orçamento, custo, né? Então, esses planos sofrem monitoramento, tá? Então, notem que, paralelo à execução e ao planejamento, eu tenho que ter o controle e monitoramento desses dois caras. E ele vai acontecer paralelo, tá? Paralelo por quê? Porque enquanto eu estou monitorando o planejamento, eu também estou planejando as execuções. Tá? Eu posso ter várias equipes fazendo planejamentos diversos nas diversas áreas de conhecimento e diversas equipes fazendo execução, e paralelo a essas atividades, eu vou ter um cara lá fazendo o controle e monitoramento, tanto das atividades de gerar planos, quanto das execuções desses planos. Então, essa é a ideia do paralelismo que ele se refere na questão. Olha essa do QT 2014. Assinale a opção que apresenta somente processos que pertencem à área de conhecimento do gerenciamento da integração. Tá? Então, olha lá. Coletar os requisitos. Tá? Definir o escopo. Isso aqui não é da integração, pessoal. É do escopo. Tá? Do escopo. Então, já cortei aqui. Definir o escopo. Encerrar as aquisições. Realizar o controle integrado de mudança. Tá? Definição do escopo. Isso aqui é da seara de conhecimento do escopo, não da integração. Se ele estivesse se referindo a um escopo, ao escopo preliminar, como sendo o componente lá do termo de abertura, estaria se referindo sim à integração. Né? Hoje em dia não se usa mais o termo definição do escopo preliminar. Né? Isso aí era coisa até a quarta edição do PMBOK. Tá? Como eu já falei para vocês, esse processo que era de integração, ele foi removido. Né? Foi removido no PMBOK 5. E aí não é o caso aí. Tá?
a definição do escopo, ela ocorre, tá, lá na seara de conhecimento do escopo, tá, do escopo, não no conhecimento da integração. Tá? O levantamento inicial de requisitos já está dentro do termo de abertura. Tá? Antigamente existia o termo de abertura, que no termo de abertura tinha algumas informações ali de especificação, né, do produto a ser realizado. E ainda tinha o processo de definição do escopo preliminar. Né? E depois que passava lá para a área de conhecimento do escopo, ainda tinha, né, certo, a definição do escopo definitivo. Né? E aí, a EAP também, a criação da EAP e assim sucessivamente. Então, essa tá certa. Né? Desculpa, está errada a letra B. Tá? Cortei aqui. Tá? O encerramento, as aquisições, a gente tem a área de conhecimentos, a gente vai falar mais na frente, a área de conhecimentos de aquisição, que trata também dos encerramentos das aquisições, dos contratos. Lembra lá que a integração, ela se preocupa com o processo de encerrar a fase e encerrar o projeto, né? O encerramento do projeto, o encerramento da fase. É um processo da integração. Mas esse processo, ele se preocupa em quê? Com uma integração, já está dizendo, a todas as demais áreas. Para encerrar o processo, eu posso fazer o encerramento do projeto e o encerramento da minha fase, sem levar em consideração as outras áreas de conhecimento, a qualidade, se a entrega está de acordo com a qualidade. Né? Em relação à área de conhecimento de aquisição, que aí a gente vai verificar a questão contratual mais especificamente. A gente vai detalhar essa parte de aquisição mais na frente. Mas a parte do contrato em si está mais voltado lá para essa área de conhecimento. Como eu falei para vocês, lá na aula de hoje, a gente tem o encerramento da fase, tá? A gente tem dois subprocessos. O encerramento do projeto, o da fase em si, e o encerramento administrativo, o encerramento de contratos. Tá? Que são subprocessos que estão nessa área da integração, né? Mas podem estar mais fortemente ligados a outras áreas de conhecimento. Isso tem que ficar claro. Acaba que essas áreas podem ter uma certa similaridade com outras, justamente porque está na integração. Né? Lembra lá que eu falei que a questão do escopo, né? Se já tem um escopo já um pouco definido ali, algumas informações mínimas dentro do termo de abertura, não existe a necessidade de ter um processo para o escopo dentro da integração, porque já está no termo de referência, no termo de abertura. Antigamente tinha essa interferência, né, na integração da definição do escopo preliminar como um processo. Aí ele foi removido. Aí note que, para esse caso da aquisição de contratos, você tem também um elo. Na verdade, a integração ela tem um elo com todas as outras áreas de conhecimento. E acaba que algumas atividades você vê na área de integração fortemente ligadas ali com outras áreas de conhecimento. Né? Então, é preciso separar com cuidado isso daí. Na integração, eu tenho encerramento de fases e do projeto como um todo. E é claro que para fazer esse encerramento, eu tenho que levar em consideração, já que eu estou na integração, tenho que levar em consideração fatores de outras áreas de conhecimento, porque isso é integração. Tá?
Mas aí ele fala aqui, ele quer saber os processos, o nome. Então, muito cuidado, pessoal. Siga estritamente a questão do nome lá, que se refere aos processos dessa área. Então, desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto, ou desenvolvimento do termo de gerenciamento. O termo é um documento, o plano é um documento também. Então, desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto. Orientar e gerenciar a execução do projeto. Ok. Que é orientar e gerenciar. Realizar o controle integrado de mudanças. Ok. Essa aqui está ok. Essa é a resposta. Tá? Vamos para outra. Definir o escopo. Isso aqui é da área de conhecimento do escopo, não é da integração. Orientar e gerenciar a execução do projeto. Ok. Gerenciar as expectativas das partes interessadas. Isso aqui é da área de conhecimento, tá? De gerenciamento das partes interessadas. Definir o escopo. Não. Coletar requisitos e encerrar o projeto ou fase. Tá? Encerrar projeto ou fase, tá ok. Né? Definição do escopo, aí é do escopo. Coletar os requisitos, tá? Se tivesse deixando claro aqui que era, tá, a composição do termo de abertura, ok. Se ele tivesse levando em consideração que eu estaria no PMBOK 4 e que aqui ele colocasse coletar o escopo preliminar, então estaria correto. Tá? Estaria correto aqui. Essa estaria correta. Coletar o escopo preliminar. E definir o escopo preliminar, tá? Estaria correto. Tá? Vamos seguir aqui. Olha essa outra da SFSEX 2006. Foi bem antigona, hein? 10 anos atrás. Com relação ao papel do CBB, né, que é o Configuration Control Board, que é o comitê, tá? De configuração, né, de aprovação das mudanças. Então, no gerenciamento de configurações, assinale a alternativa correta. Então, ele aprova ou rejeita as requisições de mudança. Tá certo. Ele quer a correta, né? Esse aqui tá certo. Vamos ver outra. Exige atualizações pertinentes aos planos de gerenciamento integrado. Exige a atualização pertinente dos planos. Então, quem vai fazer isso daí, pessoal, é o gerente do projeto. Ele vai poder exigir que os planos dos projetos sejam atualizados, tá? Mas não necessariamente a banca de aprovação de mudança interfira nisso daí, tá? O core, tá, de se ter o comitê é que ele aprove ou rejeite. Tá? Por que eu vou ter vários membros para poder ter que fazer uma avaliação de uma mudança? É justamente no sentido da aprovação apenas. Porque pode ter que um daqueles componentes ali, daquela equipe, daquele comitê, ele avalie um aspecto que os outros não conseguiram enxergar. Então todo mundo aprovou. Aí tem um que olha assim, não, opa, isso aí vai gerar um problema, então tem que ser avaliado sobre esse aspecto aqui. Aí o pessoal vai avaliar melhor aquela mudança. Por isso o comitê, para evitar que alguma coisa passe desapercebida. Tá? Do contrário, delegar para o gerente de projeto fazer tudo, né? Então ele talvez não tivesse essa capacidade de avaliar todos os aspectos. Então por isso o comitê de mudança ele vai ter essa capacidade. Tá? Então aqui estaria errado. A letra B, né? Exigir atualizações pertinentes às mudanças. Então, todas as mudanças vão acontecer e é necessário fazer essas atualizações nos planos. Tá? Mas isso aqui vai ser o resultado depois da mudança.
Tá? Depois que a mudança for implementada, eu vou ter que atualizar. Isso aqui não precisa da aprovação do comitê. Até porque, se já foi aprovado, eu vou ter que, depois que implementar, fazer as atualizações lá, né? Pertinência aos planos. Descrever como as requisições de mudança são gerenciadas. Olha só, descrever como que as requisições são gerenciadas, isso aqui pode ser feito pelo gerente de projeto. Isso aqui não necessariamente precisa da banca de gestão, do comitê gestor de mudança. Tá? Então, descrever como as requisições de mudança são gerenciadas, isso aqui pode estar dentro do plano geral do projeto. Né? Vamos ver o próximo agora. Elaborar o plano do projeto com as principais estimativas. Isso aqui é o gerente de projeto. Tomar decisões para mitigação dos riscos identificados no projeto. Então, tomar a decisão para mitigação dos riscos identificados. Então, olha só, aqui o erro está no seguinte. Quando eu tomo uma decisão para mitigar os riscos, eu estou fazendo uma avaliação. Tá? Eu estou julgando. Não é isso? Eu estou julgando. Então, isso leva em consideração o seguinte. Eu identifiquei os riscos e estou tomando medidas, fazendo medidas para que eu encontre a melhor solução de diminuição do impacto daqueles riscos. Tá? Então, normalmente, quem está fazendo isso, ou é uma equipe, ou é o próprio gerente de projeto. Aí ele identificou. Tá? Então, ele identificou qual é a melhor solução para mitigar os riscos. Ok, agora vamos aprovar se essa mudança vai ser colocada em produção ou não. Então, notem o seguinte, que essa tomada de decisão aqui, ela leva em conta a tomada de decisão para mitigar os riscos. Identificar como que eu posso diminuir os riscos de uma mudança. Mas não quer dizer que é a aprovação ou rejeito da mudança. Né? Então, a alternativa correta dessa questão é a letra A. Tá? O comitê vai aprovar ou rejeitar. Olha essa outra questão aí. Ó.